Olá! Nós somos um grupo de músicos e educadores musicais de Belo Horizonte, Minas Gerais, dedicados a estudar o desenvolvimento musical de crianças na primeira infância. Ministramos aulas de música e criamos espetáculos musicais para bebês. Vamos apresentar aqui um relato de experiência sobre a montagem e apresentação de 2 concertos para bebês, o Barbaião e o Vila Vivaldi. A grande mentora e promotora desse projeto foi a doutora Betânia Parisi, professora associada da UFMG e fundadora do Núcleo Vila Lobos de Educação Musical, escola onde os demais integrantes do grupo atuam como educadores musicais. São eles: nosso percussionista Rafael Caniello, nossa violoncelista Vanilce Rezende, nosso violinista Paulo Almeida, nossa flautista Alexandra Gonçalves e nossa cantora Bárbara Penido. Fomos inspirados pelo trabalho da Companhia de Música Teatral de Lisboa, criada em 1999 pelos professores e músicos Helena Rodrigues, da Universidade Nova de Lisboa, e Paulo Maria Rodrigues, da Universidade de Aveiro, com quem tivemos uma rica troca de experiências nos últimos 6 anos. Os espetáculos Barbaião e Vila Vivaldi são fundamentados no conceito de musicalidade comunicativa, na teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget e na teoria do aprendizado musical de Edwin Gordon. Chamamos de musicalidade comunicativa a habilidade inata e universal, vital para a comunicação entre as pessoas, que se ativa ao nascimento e que se caracteriza pela capacidade de combinar vocalizações e gestos. O modo de falar conhecido como manhês é uma das manifestações mais características da musicalidade comunicativa. Reconhecemos nesse modo um andamento lento, um aumento na amplitude de alturas da fala, longas pausas, uma fala ritmada e curtos segmentos de frases. Nós partimos do pressuposto de que o bebê ouve o rosto e vê a voz, e percebe as várias fontes sonoras musicais como quadros sonoros. A teoria do aprendizado musical de Edwin Gordon propõe que bebês e crianças pequenas aprendam música da mesma forma com que aprendem a língua materna. Elas constroem as bases de seu vocabulário para falar a língua materna muito antes de iniciar um estudo sistemático da língua, e o mesmo deveria acontecer em relação à música. Então, é fundamental que as crianças sejam expostas a estímulos musicais ricos e diversificados, com contrastes de tonalidades, modos, células rítmicas, harmonias e métricas desde o nascimento. Gordon recomenda que os adultos cantem para os bebês de forma expressiva, com movimentos corporais fluidos, sem a utilização de palavras, apenas com sílabas neutras, com o objetivo de manter o centro de interesse do bebê na música e não nas palavras. Assim, durante os concertos, estimulamos os bebês mediante a interação vocal, corporal e instrumental, propiciando experiências auditivas e visiomotoras às crianças. Fizemos uso de uma gestualidade expressiva, materiais sonoros diversificados e contrastantes, e não utilizamos palavras. O processo de montagem dos espetáculos caracterizou-se pela criação coletiva. Após escolhermos o repertório musical, os ensaios seguiram-se num ambiente de experimentação e improvisação. Isso permitiu a elaboração de roteiros capazes de despertar a curiosidade sobre cada um dos instrumentos musicais em cena. Suas sonoridades, sua forma, tamanho, cor, componentes materiais e recursos expressivos.
Queríamos incentivar a audição ativa e a criatividade das crianças. Nos permitimos tocar assentados, de pé, deitados, caminhando e dançando. Fizemos arranjos musicais para as obras escolhidas. Exploramos novas formas de interação com nossos instrumentos e com os colegas e abrimos espaço para o divertimento. Isso gerou momentos propícios ao aprendizado e permitiu a manifestação de vários gestos sonoros espontâneos. Barbaião e Vila Vivaldi foram tomando forma a cada encontro, a partir da escolha dos materiais musicais, cênicos e comunicativos, gerados de maneira colaborativa. Durante os concertos, o espaço cênico se fez tanto no palco quanto na plateia. O foco visual da performance de um ou mais músicos do grupo foi por vezes removido. Além disso, os bebês não foram compelidos a se sentar de forma fixa, podendo se movimentar livremente pelo teatro. Essa proposta de interatividade da arte sonora no espaço estimulou a percepção espacial e a escuta atenta dos bebês. O Concerto Barbaião foi idealizado de modo a oferecer aos bebês a possibilidade de terem contato com uma diversidade de modos e tonalidades em um mesmo espetáculo. Ação preconizada e recomendada por Gordon em sua teoria do aprendizado musical. A ideia foi oferecer aos bebês a diversidade melódica presente em obras de Johann Sebastian Bach e Luiz Gonzaga, com a inserção eventual de melodias modais criadas pela Companhia de Música Teatral de Lisboa e por Gordon. Os bebês foram provocados com contrastes de timbres, de andamento, altura e intensidade. O Concerto Vila Vivaldi ofereceu aos bebês e ao público em geral a possibilidade de um contato ao vivo com obras de Villa-Lobos e Antônio Vivaldi. Além do repertório apresentado, procuramos provocar os bebês por meio do manhês. Trabalhamos a variação de timbres e densidade sonora. Também experimentamos o silêncio em sua forma expressiva. Um longo silêncio que antecedeu a área das Baquianas número 5 de Villa-Lobos num ato de preparação para a performance e que gerou uma escuta vigilante e curiosa por parte dos espectadores. As crianças participaram ativamente em cada uma das apresentações, interagindo entre si, com os pais, artistas, instrumentos e com os materiais sonoros. Alguns, espontaneamente, se aproximavam dos artistas e se dirigiam ao palco, como se quisessem entrar na música que ali se fazia. Se expressaram por meio de movimentos corporais vários, sorrisos e gargalhadas, vocalizações e balbucios, gestos, caretas, choros e palmas. Ou seja, por meio de sua musicalidade comunicativa. Dançaram, cantarolaram e se encantaram com os instrumentos e com a música.
Alguns bebês, segundo relatos de pais presentes, ouviram pela primeira vez o repertório musical apresentado. Para muitos, o contato com instrumentos ali tocados era também novidade. As crianças pareciam vivenciar os movimentos sonoros e os timbres explorados como brinquedos de um parque de diversão. Durante o espetáculo, muitos adultos se emocionaram e não puderam conter as lágrimas. Eles ficaram comovidos não apenas com as obras musicais ali apresentadas, mas também com a mobilização da atenção e o envolvimento de seus filhos. Houve depoimentos belíssimos que nos encheram de alegria. Nós nos sentimos extremamente recompensados por interpretar obras historicamente e internacionalmente consagradas, como as de Johann Sebastian Bach, Villa-Lobos e Vivaldi, e por perceber que os bebês acompanhavam tudo, atentos às riquezas rítmicas, melódicas, harmônicas e formais. Interagir com as crianças durante os concertos, sem fazermos uso da palavra, foi desafiador e transformador. Isso aflorou, sem dúvida, novas habilidades expressivas em nós. Éramos intérpretes e espectadores simultaneamente, tocando em concertos guiados pela espontaneidade dos bebês. Cada uma das apresentações apresentou qualidades muito próprias, conforme os tipos de interações estabelecidas. Praticamos o estado de presença, imersos na experiência, nas trocas com a plateia e os colegas de palco, encarando tudo como uma novidade, uma surpresa, um tenro elemento musical, um novo ingrediente a ser compartilhado. A elaboração e realização dos concertos para bebês Barbaião e Vila Vivaldi, de natureza inédita no Brasil, trouxe frutos de cunho estético, artístico, social e, sem dúvida, educacional. Os concertos, por terem sido fundamentados em teorias que dão suporte às aulas de música para bebês, trouxeram à tona ideias e estratégias de como tornar essa aula cada vez mais um espetáculo interessante, capaz de mobilizar completamente a atenção do bebê. Esta mobilização certamente provocará modificações cognitivas na criança no momento em que sua plasticidade cerebral é máxima, o que terá como consequência o seu desenvolvimento cognitivo. Além de oferecer momentos de prazer artístico às crianças, pais e intérpretes, os concertos enriqueceram a comunicação musical de todos os participantes e nem houve, por parte dos músicos, interesse em facilitar a audição das obras. É interessante destacar que em todas as apresentações tivemos casa cheia. Em algumas delas, mais público do que a capacidade que o teatro oficialmente comportava. Uma vez que não foi possível contar com recursos midiáticos de massa para a divulgação dos concertos, ficou claro que há uma real demanda por programas musicais dessa natureza para bebês e crianças pequenas. Muito obrigada!